Olha, na ficção eu posso dar, sei lá, 3 usos muito bons de inteligência artificial para a ficção. O primeiro uso daí, assim, estou começando pelo fim, né? A parte de edição. Você pode verificar, por exemplo, você pode pedir ali, por favor, neste capítulo, por favor. Eu li um artigo sobre conversa humanizada com inteligência artificial e acabei ficando com por favor na cabeça. Mas assim, verifique onde eu estou. Liste todas as minhas frases de ordem indireta, que é uma coisa que a gente não percebe muitas vezes quando está escrevendo. Escrever em ordem indireta é uma coisa muito ruim, a menos que seja o seu estilo, né? Mas normalmente é erro mesmo. É erro de percurso ali na hora de redigir. Você escreveu em ordem indireta e não está se dando conta. Um outro bom uso... O que raios é ordem indireta? Precisamos contar para as pessoas brevemente, porque nem Você todo lembra mundo da vai aula da saber. análise sintática? Sujeito, verbo, objeto? Tem gente que começa objeto, sujeito, verbo. Fala que nem o mestre Yoda, né? É o mestre Yoda aplicado ao Ok. seu texto. Perfeito. Ao supermercado fui ontem. Calma. Perfeito. Eu fui ao supermercado ontem, né? Não tem sentido ao supermercado fui ontem, nem em termos de estilo, é muito feio. Segunda coisa boa de se fazer é verificar quais personagens estão naquele capítulo. Então, para você ter certeza, tal personagem estava em que lugar, fazendo o quê, né? Você consegue ter uma ordem cronológica de ações ali, verificar se ele estava lá, ele pode estar aqui ou não, fazer esse tipo de verificação. E uma terceira coisa excelente de se fazer com inteligência artificial para ficção é pensar em possibilidades, porque muitas vezes o escritor se vê ali numa armadilha de um personagem tendo que tomar uma decisão, e aí, assim, seria o que ele deveria fazer? Quais são as possibilidades aqui? Então, ele se encontrou com o assassino, ok. O que ele poderia fazer, né? Então, você recupera aquela cena, dá o contexto para ele, e aí ele vai te dizer assim, vai te dar 10 possibilidades do que aquele personagem poderia fazer. Ele poderia chamar a polícia, ele poderia conversar, ele poderia se esconder, ele poderia atirar, ele poderia alguma coisa, né? E aí você pode pedir paralelamente 10 ideias para ele de coisas impossíveis de acontecerem, o que ele não poderia fazer logicamente, né? Então, se seu personagem não é um super-herói, ele vai listar, ele não poderia voar, porque às vezes a gente imagina umas soluções que não cabem ali, né? Então, é muito bom para você ter clareza daquilo que é possível ou não para a sua história. Tudo é possível para uma história, mas depende para que história. Então, nesse sentido, é muito legal ter um parceiro de escrita com você, te dizendo, bicho, não dá para o seu personagem voar agora, porque ele não aprendeu a voar até agora. Então, você vai ter que, antes disso, explicar como é que ele aprendeu. Daí, você faz ele voar. E aí, fica Interessante legal. porque é uma facilitação de um olhar crítico que, às vezes, a pessoa, quando está imersa no processo de escrita, vai se envolvendo tanto com aquilo que vai perdendo, eventualmente, um ou outro senso de que aquilo está fora de lugar. Muito interessante isso, realmente.